O título dessa canção, se eu não me engano, é Sempre Vou Lembrar ou In Memoriam, né? Pilares, eu separei 3 pilares da vida cristã. O último pilar, ele vai englobar bastante coisas, né? Então eu separei, enumerei como 3 pilares da vida cristã. Vida cristã pessoal, vida cristã congregacional e vida cristã social. São 3 pilares da vida cristã. Vida cristã pessoal, vida cristã congregacional e a vida cristã social. E aí nós vamos estar falando, durante essas segundas-feiras, nós vamos estar falando sobre cada um desses pilares. E nós vamos começar falando sobre a vida cristã pessoal. Vida cristã pessoal. Algumas pessoas já ouviram falar de Deus. Algumas dizem que conhecem a Deus, mas são poucas as que podem afirmar que têm uma intimidade com Deus. Vida cristã pessoal é uma experiência íntima com Deus, aonde não envolvem outras pessoas. Amém? Vida cristã pessoal é uma vida de intimidade com Deus, aonde não envolve outras pessoas. A vida cristã pessoal é você e Deus. Vida cristã pessoal é uma vida de intimidade com Deus, aonde não envolve outras pessoas. Não envolve outras pessoas mesmo. Não envolve o culto, não envolve o ministro de louvor, não envolve o pastor, não envolve o pregador, não envolve a irmã Quinzinha, que é profeta do Senhor, que Deus revela, que Deus dá raio-x para ela. Não envolve ninguém. É você e o Senhor. É o primeiro pilar. O mais importante pilar é a vida cristã pessoal. Ter intimidade com alguém é conhecer essa pessoa profundamente. Concordam comigo? Né? Quando eu tenho uma intimidade com alguma pessoa, eu a conheço de forma profunda, porque eu tenho intimidade. Eu conheço o particular daquela pessoa, eu conheço o caráter daquela pessoa. Eu consigo compreender, isso é muito sério, eu consigo compreender aquela pessoa, ainda que ela não me dê uma satisfação daquela atitude dela, ou da atitude daquela pessoa. Eu sempre digo na igreja que existem momentos em que o pastor toma alguma atitude que a igreja não entende, porque ele está agindo como um pastor, principalmente quando a questão é correção, né? Quando é uma correção, uma advertência, uma disciplina. Quando eu digo disciplina, correção, eu não estou dizendo expulsar ninguém da igreja. Eu estou querendo dizer quando o pastor fala um pouco mais grosso, um pouco mais firme, quando a palavra é aquela que segura nos ombros e dá aquela sacudida, entendeu? Quando o pastor senta e fala aquilo que a pessoa não quer ouvir, e aquilo gera uma revolta no coração dela de início, pelo menos na grande parte de pessoas que vivem isso com o pastor, que de início essa pessoa vai sair pela igreja contando o caso. Né? O pastor fez isso comigo, o pastor falou isso comigo. Né? E eu sempre digo o seguinte, que existem momentos em que a igreja precisa confiar no caráter da sua liderança. E quando essa pessoa vier falar, ela vai dizer assim, não, eu conheço o meu pastor. E isso é ter intimidade. Né? Você conhece o seu pastor. O que nós precisamos hoje, né? Eu estou pulando um pouquinho agora, é ter essa comunhão para conhecer a liderança. Conhecer a liderança não é somente
não nem é isso, né? Mas é você observar e conhecer as atitudes, a vida familiar, a posição da sua liderança e no momento em que sua liderança age de uma forma que você não entende, você vai compreendê-la, porque você acredita no conhecimento que você tem dela e do caráter dela. Mas voltando aqui, ter intimidade com alguém é conhecer essa pessoa profundamente, é passar tempo com ela, é saber do que ela gosta, o que ela quer, e com Deus não é diferente. O pastor Roberto Coutinho, lá do Rio de Janeiro, está dizendo aqui, ó, para conhecer uma pessoa é preciso ter um relacionamento com ela. É isso mesmo. Falando em relacionamento, muitas pessoas desistem de ter relacionamento com as pessoas, né? Por causa das decepções e tantas outras coisas. Porém, não tem como você ter uma vida cristã pessoal sem ter esse relacionamento. Sem ter esse relacionamento. Com Deus também é assim, irmãos. Para ter intimidade com Deus, é preciso passar tempo com Ele. Ou seja, é preciso passar tempo em oração, é preciso ler a palavra, sempre ler a palavra esperando ouvir a voz dele. Né? Intimidade não é só você falar. Intimidade também é você ouvir. Como o pastor bem colocou, intimidade é ter um relacionamento. Um relacionamento além do relacionamento social. Além do relacionamento congregacional. Amém? Então, vida cristã pessoal é uma vida de relacionamento com Deus. Onde não há congregação, não há a sociedade. É você e Deus. Quando nós temos intimidade com Deus, irmãos, pode acreditar, nós passamos a ficar mais preparados para enfrentar as batalhas da vida. Não estou dizendo que não vamos ter arranhões, feridas, que não podemos, que não corremos o risco de tropeçar, de cair, mas tendo intimidade, você não fica caído. Você vai querer se levantar. Então a vida cristã pessoal é essa vida de relacionamento com Deus, aonde não envolve o relacionamento congregacional e nem o relacionamento social, ou seja, dentro da sociedade. É apenas você e Deus. Vamos ver o que Tiago fala sobre essa intimidade, sobre esse achego, sobre se relacionar com Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Você que estiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir a Bíblia aí. Vamos lá? O que será que Tiago diz, hein? Tiago capítulo 4, versículo 8. Diz assim, ó. Aleluia. Achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Vida pessoal é se achegar a Deus. E quanto mais você se achega a Deus, mais Ele se achega a você. O relacionamento, como o pastor Roberto Coutinho bem colocou, o relacionamento é assim entre nós. Você não se aproxima de quem não se aproxima. Na medida que a pessoa vai dando abertura no relacionamento, você também vai se abrindo nesse relacionamento. E quanto mais
ambos se abrem e se domam naquele relacionamento, mais eles se conhecem. Olha que coisa maravilhosa. Vida pessoal, vida cristã pessoal, é isso. Quanto mais eu me achego, quanto mais eu o busco, quanto mais eu me dedico a ele, mais ele se revela a mim. E Tiago vai dizer que nós precisamos nos achegar a Deus. E ele se achegará a vós, a nós. Então eu preciso entender que vida cristã pessoal começa com um posicionamento meu de se chegar a ele. De que maneira eu me chego a ele? Através da vida de oração, leitura e meditação da palavra, e sempre esperando ouvir a voz do Senhor. É ter uma vida devocional ao Senhor. O termo devocional deriva da palavra devoção. Significa apego sincero e fervoroso a Deus. A gente pode definir, então, que ele é o período de tempo que uma pessoa separa, né? Devocional é o período de tempo que a pessoa separa para se dedicar aos assuntos espirituais. Ou seja, investir momento em um contato com Deus. Então são momentos específicos, assim como você tem o seu momento específico de estar exercendo a sua vida congregacional, assim como você tem o seu tempo específico na vida social. Lazer envolve esse tempo, um tempo específico. Ah, mas eu penso em Deus toda hora. Ah, mas eu penso em Deus toda hora. Ah, mas eu medito na palavra, eu tô... Quando você se dedica para o lazer, você não vai dividir o seu momento de lazer, por exemplo, com problemas. A coisa é tão séria que tem gente... Esse é o tempo do lazer, é só para o lazer. Ah, é o tempo de congregar, de ir à igreja, é o tempo só de ir à igreja. Mas aonde está o seu tempo de se dedicar na presença do Senhor? Aonde está o tempo para você, pessoal, a sua vida de intimidade? Separar um local. É separar dias específicos. Bom seria todos os dias. Sabe, eu fico vendo pessoas tão fites. Pegam às 8 da manhã, mas acordam às 5h30. Fazem o shake. Às 6, antes das 6h30 já estão no seu exercício físico. Já estão na malhação. Chegam em casa, tomam um banho. Aí tomam mais alguma coisa lá, ou come batata doce, né? E às 8 horas estão entenderam que precisavam dedicar um tempo para a saúde física, para a saúde mental, porque uma academia, exercício físico, corrida, caminhada, ou um treino, o que for, não só ajuda ao físico, mas ajuda a mente também. É muito válido. E você só se dedica àquilo. Até se sacrifica. Quando você separa um tempo para uma faculdade à distância, você separa um tempo para aula online. Você não vai ficar ouvindo o pastor Sampaio em um celular, notebook aberto, ouvindo ao mesmo tempo a aula online da sua faculdade. Naquele momento, é bem provável que você entre pro quarto
E já diga para ninguém te incomodar, porque é o momento que você tem de se dedicar aos seus estudos. Específico com Deus. Vida devocional. Vida cristã pessoal. A vida cristã pessoal é se achegar a Ele através de uma vida devocional, uma vida de devoção, de fervor, desejo de estar com Deus, de ler a palavra, de meditar, de fechar os olhos e esperar Deus falar contigo e dizer: Senhor, que palavra maravilhosa que eu li, Senhor. Ô Espírito Santo, me dá essa revelação para a minha vida. Não é revelação para a gente pregar para os outros, é revelação para pregar para a gente. Aleluia. Salmos 42, versículo 1 e versículo 2, fala sobre esse desejo de se achar. O salmista vai dizer assim, assim como a corça anseia a minha alma entrar para apresentar-me a Deus novamente. Vida cristã pessoal é o desejo de estar na presença dele. Aleluia! Não é o desejo de estar na igreja. Não é o desejo de estar congregando. Isso é o outro desejo. É o desejo de estar a sós com ele. Quando a gente namora, como que a gente fica animado, né? Doido para as pessoas saírem de perto, para a gente ficar sozinho com aquela pessoa que a gente está namorando, que a gente ama. Eu gosto de sair com minha esposa sozinho. Não... Falei para ela, ontem, sábado, eu tava falando para ela. Falei assim, é bom a gente sair, passear. Teve um dia que nós passeamos com o pastor Roberto, com a sua esposa Lúcia. Tivemos a visita também, o ano passado, de um amigo meu chamado Júlio e a Julieta, casal lindo, né? Combinou até no nome. Como foi bom, nós fomos dar uma volta em Pomerode. Mas como é bom também sairmos sozinhos, ainda que a gente não fale muito. Mas o fato de estarmos juntos e a sós, como é bom. Assim deve ser o desejo do cristão para que ele tenha uma vida cristã pessoal. Estar com Deus, ele e Deus, Deus e ele. Não é na muvuca, não é no show gospel, não é no culto, não é na célula, no pequeno grupo de convívio, não. É você e Deus. Jesus, ele vai expressar muito bem o que eu acabei de dizer quando ele, em Mateus capítulo 6, versículo 6, ele vai nos trazer como modelo uma oração. Aliás, vai nos trazer uma oração modelo. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Veja bem, Jesus está trazendo aqui um diferencial da vida que os fariseus levavam. Eles gostavam, eles tinham uma animação, uma ansiedade de estarem nas praças de mãos levantadas, orando, fazendo as suas orações repetitivas, a sua tonalidade de voz, as suas palavras difíceis, citando frases, citando a Torá em alta voz e orando como eles gostavam.
Aí Jesus vem e diz assim, olha, não adianta você ter oração congregacional se você não tiver a sua oração pessoal. Então, quando orares, entra no teu quarto. Irmãos, Jesus nunca deixou a sua popularidade sobrepor sua individualidade com Deus. Vou repetir. Jesus nunca deixou que sua popularidade diante dos lugares por onde ele passava sobrepusesse a sua individualidade de relacionamento com Deus. Por mais que fosse cansativo e corrido a sua peregrinação divulgando o reino de Deus, sempre havia tempo para ele estar a sós com o Pai. A minha pergunta para você nessa noite: não está sobrando tempo para você estar a sós com o Pai? Mas você está criando tempo para fazer tantas outras coisas muitas vezes. Aqui eu abro um parênteses para os obreiros pregadores. Os obreiros que, além de congregarem nas suas igrejas, ainda dão assistência a outras igrejas. A sua agenda com o povo não pode sobrepor a tua agenda de intimidade e de busca com Deus. Jesus nunca deixou que a popularidade dele fosse algo mais importante do que a sua individualidade com Deus. Nós vamos ver isso em Lucas capítulo 5, versículo 16. Você vai ver a importância. Nós já estamos terminando. Você vai ver a importância que havia em estar a sós com Deus, em oração, buscando ao Senhor. Lucas, capítulo 5, versículo 16, vamos lá? Lucas, Lucas 5, Lucas, capítulo 5, 16. Eu tô demorando, irmãos, porque o meu óculos está fraco. Minha lente está fraquíssima para ler. E eu tô tendo muita dificuldade. Então, por isso. Vamos lá. A tradução da minha Bíblia diz assim, ó. Lucas, capítulo 5, versículo 16. 15 e 16. Porém, o que se dizia a respeito dele, cada vez mais se divulgava. E grandes multidões afluíam para o ouvirem e para serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Com toda a movimentação da popularidade de Jesus, com toda a demanda de pessoas que vinham ouvi-lo e serem curadas, mesmo com toda a demanda, ele simplesmente se retirava da multidão para orar, para ter o seu momento individual com Deus.
Então eu posso dizer, como base nesses 2 versículos, que Jesus fazia o seu tempo. Jesus administrava o seu tempo. Jesus não deixava que a sua popularidade tomasse ou fosse a essência de sua vida com Deus, servindo as pessoas. Por mais que fosse de extrema necessidade pregar aos outros e ministrar a cura, muito mais era necessário a sua vida e o seu tempo com o Pai. E a gente percebe nesses 2 versículos aqui que lemos que Jesus simplesmente se retirava e ia para um lugar solitário para orar. Mateus capítulo 14, versículo 24. Mateus 14. Versículo 24. Olha, tremendo. Entrando, o barco já estava longe, entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritavam. Jesus não estava no barco. Os discípulos estavam no barco. Jesus não estava no barco. Por quê? Porque Jesus havia se retirado para ficar a sós com Deus. Então você está percebendo aqui, nós estamos percebendo claramente que era prioridade para Jesus ter o seu momento a sós com o Pai. Vamos voltar para Lucas 6, vamos lá, Lucas 6. Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Marcos, capítulo 1. Vamos lá. Pelo smartphone não vale, aí é fácil. Você tem que ir na Bíblia, desfolhando. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Tendo levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Sabe o que é interessante? Dá mais 5 minutos, estamos terminando. Em nenhum momento,
Você vai ver no relato de forma explícita e nem implícita que Deus tocava no coração de Jesus para ele orar. Que Deus falava com Jesus para ele orar. Não há. Você não vai encontrar, por exemplo, quando Jesus está curando a multidão, pregando a palavra, aí Deus diz a ele, meu servo, saia do meio da multidão. Não. A decisão é dele. A decisão é dele. Vida cristã, pessoal, escuta, a decisão é tua. Você precisa criar o tempo. Você precisa administrar o tempo. Porque senão você perde esse relacionamento, essa intimidade. Lemos aqui em Tiago, capítulo 4:8. Se achega a Deus e ele se achega a você. Quanto mais Deus vê a sua necessidade, o seu amor, a sua disposição, a sua inclinação para criar tempo para estar com ele, buscar tempo para estar com ele, mais ele se manifesta a você, mais ele se abre a você, mais ele se revela a você. E um relacionamento conjugal é a mesma coisa. Uma mulher desordenada, uma mulher que não tem tempo, uma mulher que não sabe organizar nada porque ela não consegue administrar o seu tempo. E não consegue administrar tempo para nada. A mesma coisa é um homem que trabalha demais e não organiza o tempo para estar com a família. Como que pode manter um relacionamento bom, agradável, íntimo? É difícil. E se isso acontece, vai se perdendo ao longo do tempo. Deus, a sua vida cristã pessoal, não pode ser pautada em Deus me tocou. Ai, Deus me tocou para orar. Ai, não sei o que está acontecendo. Essa semana Deus não me despertou para olhar de madrugada. Não que Deus não desperte. Se você pedir, ele vai despertar você. Mas antes de tudo tem que ser uma decisão sua. Você precisa fazer o tempo. Você precisa se retirar. Eu não sei com que você está ocupando o seu tempo. Que não é o tempo de estar com Deus. Então a palavra de Deus nessa noite, para mim e para você, é se retira. Retira-se. Tome uma atitude e cria um tempo de vida pessoal, de vida cristã pessoal, de vida devocional. Agora eu termino com João capítulo 6. Vamos lá? João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 15. Olha como a vida pessoal, a vida cristã pessoal é importante. Essa vida de intimidade. Como eu já falei no início, onde não há o pregador, onde não há o pastor, onde não há o profeta, onde não há o apóstolo, onde não há a irmã Quinzinha da oração, que Deus revela tudo. Você e Deus. No capítulo 6 do Evangelho, segundo escreveu João, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, olha o relato que diz: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de trazê-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Quem é que perde a oportunidade de ficar famoso, hein?
Quem é que perde uma oportunidade do seu nome soprar nos 4 cantos, hein? Quando Jesus viu que estava chegando a hora, as pessoas já estavam tendo essa convicção. E quando ele percebe que aquele povo queria trazê-lo e proclamar o rei, proclamá-lo rei, ele, vazou. Retirou-se sozinho para o monte. Por quê? Porque, irmãos, popularidade sem intimidade é fracasso. Popularidade sem intimidade é fracasso. Popularidade sem intimidade é fracasso. Quando ele percebeu que iam vir os aplausos, retirou-se, vazou, pulou fora. E foi novamente. Se o termo aqui é usado novamente, então me dá liberdade para entender que há pouco tempo, antes dele sair agora, ele já tinha saído, ele já tinha se retirado para orar. Mas novamente, ele saiu. Eu quero terminar esse estudo perguntando a você a sua vida cristã, que você diz que tem a vida cristã pessoal. A nossa vida cristã pessoal, que nós dissemos, vou me colocar claro, que nós dissemos ter. Existe o novamente? Porque se não existe o novamente, e os meus momentos a sós são apenas momentos raros, excepcionais, ou são só aqueles momentos onde eu estou mais sensível, emocionalmente, assisti o filme A Paixão de Cristo, me motivou para eu orar. Uma vida cristã pessoal só existe se houver o novamente. Ou seja, só existe quando não conseguimos ficar muito tempo longe da presença dele. Longe da tenda, aonde só entra você e Deus. E mais ninguém. Aleluia. Que Deus possa trazer ao seu coração muito mais do que aquilo que foi dito nessa noite. Que Deus possa trazer uma revelação muito mais profunda do que as simples palavras que eu trouxe nesse ensino, nessa noite. Em nome de Jesus.